Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast IVF Business e Amigos, o podcast da saúde reprodutiva. Aqui a gente fala de negócios, a gente fala de inovação, a gente fala de legado e recebemos muita gente boa para trazer cada vez mais informações e reflexões. Hoje eu estou muito feliz porque eu estou recebendo aqui o CEO da Fert Group, que é o Nelson Pestana. Nelson, seja bem-vindo nesse bate-papo. Obrigado, Edivelton, pelo convite. Um prazer enorme estar aqui com você. Tenho acompanhado aí as edições, né, das conversas aqui, sempre muito instrutivas, e é um prazer poder trocar essa ideia, falar um pouco sobre o Fert Group, sobre medicina reprodutiva, sobre como a gente está buscando desenvolver esse mercado e, enfim, navegar aí por um assunto que você domina tanto. Obrigado. Bom, possivelmente você já encontrou o Nelson aí. O Nelson é uma pessoa que está bem disponível, está sempre nos principais eventos. E principalmente porque o Nelson, vamos dizer assim, nos últimos 12 meses, o Fert Group completou agora um ano, 12 né? meses, completou um ano agora em junho, e eu completei um ano de Fert Group agora em agosto. Perfeito. E conhecer mais o Nelson, qual é o pensamento, o que tem nessa cabeça, eu acho que isso é uma oportunidade muito interessante para muita gente conhecer um pouco mais o Fert Group, né, Nelson? Perfeito. Tá. Isso aí. Mas vamos lá. Primeiro, antes de tudo, quem é o Nelson? Quem é Nelson Pestana? Me dá um cenário aí, me dá uma figura. Bom, Edivelton, essa pergunta é sempre uma pergunta muito filosófica, né? Eu vou tentar partir daquilo que me parece que é mais importante a meu respeito. Eu sou uma pessoa dedicada, pai de 3 filhos, casado há 13 anos, apaixonado pelo que faz, administrador de formação, atuo no setor de saúde há pelo menos 22 anos, né? Então já é uma trajetória bastante longa. Dediquei os últimos anos da minha vida, os últimos 18 anos da minha vida à oncologia. Empreendi, geri uma das maiores redes de oncologia do país. Passei por algumas companhias no setor, operadoras, hospitais, redes, e tive a alegria de, nos últimos 12, 14 meses, participar de um projeto que me parece que é assim, talvez a oportunidade de fechar minha carreira com chave de ouro, assim, minha carreira executiva, né? E o Fert Group tem sido isso. Então esse é o Nelson, é um cara que corre atrás, baiano, Salvador, e apaixonado pela saúde, apaixonado por pessoas, e que tem tentado aí, junto com um time maravilhoso, desenvolver um projeto que ajude a transformar, colabore, né? Perfeito. Com a mudança do mercado. Bom, estudando um pouco mais seu perfil, eu vi que você tem um trabalho importante, você entregou um trabalho importante na área de oncologia. Sim. Na verdade, você pegou um negócio já em andamento, mas pequeno, e desenvolveu esse negócio e entregou ele num nível incrivelmente grande e importante e tal. Então, e naturalmente levou isso a uma venda expressiva, até em termos de valores. Tá? Esse é o caminho, esse é o seu forte, esse é o seu diferencial, ou seja, pegar algo e exponencializá-lo? Edivelton, eu costumo dizer que essa frase não é minha, que o que nos trouxe até aqui não nos levará para o próximo nível, né? Entretanto, as experiências da gente nos educam e nos ajudam a reconhecer caminhos que já foram trilhados. Isso seguramente traz um peso para a experiência da gente, né? A oncologia entrou na minha vida, como você comentou, né, através de um serviço em Salvador, uma clínica relativamente pequena àquela época, né? Mas de referência, com bastante qualidade, e a gente teve, junto com sócios daquela clínica, a oportunidade de desenvolver um plano de crescimento, né? A oncologia, inclusive, ela é uma especialidade que, apesar de estar, digamos assim, diametralmente diferente na esteira da jornada da vida, né, quando a gente fala em reprodução humana, a oncologia está muito associada a uma fase da vida mais madura e desafios, né, assistenciais próprios, etc., o enfrentamento muitas vezes da própria ideia de morte, etc., ela tem similaridades com a medicina reprodutiva. Ela é uma especialidade muito centrada na figura do médico, né? Tem uma complexidade regulatória muito peculiar
E, de alguma forma, essa vivência na Clínica Amo, né, que é essa rede de clínicas que começa em Salvador e que se espalha e sai de uma unidade para 14 unidades, passa por alguns momentos de M&A importante e resulta, há cerca de 2 anos e meio, com uma venda dessa operação inteira para a DASA, né, para o projeto da DASA Oncologia. Ela me permitiu que a gente tivesse essa oportunidade, né, de empreender, de aprender a lidar com o médico, de entender a jornada do paciente como essencial, né, na compreensão. Né, eu costumo dizer que não existe negócio de saúde bem-sucedido sem boa medicina, não existe boa medicina sem bons médicos. E essa compreensão, eu acho que ela me trouxe, sim, um repertório de conhecimento, de experiência que tem me permitido trilhar essa curva de aprendizado na medicina reprodutiva, né? Que é um aprendizado. Apesar de eu ter experiências pessoais com a medicina reprodutiva no meu passado, ela tem sido útil. E a expectativa em relação ao futuro, a gente acompanha, né, no setor de saúde movimentos de consolidação, como algo que vem acontecendo nas últimas décadas, né, em várias áreas, no diagnóstico, na área hospitalar, em algumas especialidades como a oftalmologia, a oncologia, e agora na medicina reprodutiva esse movimento ele também começa a se conformar, né? Com um tempo próprio, com características específicas. É um setor, apesar de ser saúde, com especificidades, anda um pouco livre do estresse da saúde suplementar. Isso traz algumas oportunidades muito interessantes, né? Porque você consegue olhar o mercado de uma forma mais livre, do ponto de vista mercadológico, né? De oportunidades, demanda, oferta. Mas, por outro lado, tem seus desafios. Ainda tem um certo nível de artesanalidade. Então, a gente está trabalhando. E o que aponta o futuro, e aí a gente pode depois explorar isso um pouco melhor, né, quando a gente fala da tese, né, do Fert Group, né, obviamente que é desenvolver o mercado para, em algum momento, ter a colheita de alguma forma de saída, né, principalmente sob a perspectiva do controlador, que é a XP. Né? Sim, em 2023, oficialmente, você surge para esse mercado de reprodução assistida. Né? Você faz esse trabalho brilhante ali na oncologia, faz essa exponencialização do negócio de onco e surge para a reprodução. É 2023. Mas já no final da parte de oncologia, você já estava visualizando esse mercado ou isso surgiu na sua vida do nada, a reprodução assistida? Interessante a pergunta. Eu diria que existem dois gatilhos na minha história que conectam com a medicina reprodutiva, né? Com a reprodução humana assistida. O primeiro gatilho é pessoal, e durante muito tempo, eu evitei falar sobre isso, porque são temas muito íntimos e tal, mas estando hoje à frente de um projeto como a medicina reprodutiva do Fert Group, eu tenho dito que a gente está aqui com, dentre tantos desafios, o primeiro deles é desmistificar o tema, né? A gente precisa trazer a saúde reprodutiva para a mesa do brasileiro, de uma forma geral. Né? Isso está na essência da tese que a gente está liderando. E dito isso, assim, eu tive uma oportunidade na minha vida há, 15, 16 anos atrás, de ter vivido intensamente com um paciente. Passou pelo processo. Um paciente, né, num momento muito importante da minha vida, do ponto de vista de experiência humana, de enfrentar a infertilidade e todos os desafios em torno da infertilidade, né, que um casal pode enfrentar, e os silêncios, as angústias, as barreiras e tal. Então isso ficou na minha história, e quando em paralelo a isso, na oncologia, a gente desenvolveu uma metodologia de negócio que estava muito associada à jornada do paciente de acordo com cada tipo de patologia. Lá na oncologia. Lá na oncologia. Então a gente entendeu, né, na AMO, que a gente não tinha que analisar a oncologia como uma doença. A oncologia, na verdade, é uma categoria de doenças que tem várias formas de serem verificadas, né? Seja no seu diagnóstico, seja no seu tratamento e no seu prognóstico. E quando a gente fez essa segmentação, a gente começou a se debruçar sobre a jornada da paciente com cânceres femininos, né? Cânceres ginecológicos, câncer de mama, etc., que são seguramente um dos mais prevalentes, né, na oncologia. E a gente começou a interagir com a navegação ambulatorial dos ginecologistas. Né? Obviamente que é outro perfil, mas o racional é muito parecido.
É como um paciente se apresenta para essa porta de entrada que é o ginecologista, como o roteiro, a anamnese, a forma como esse ginecologista acolhe esse paciente, seja com um câncer, seja com uma infertilidade, como isso pode gatilhar uma navegação adequada. E a gente fez isso acontecer na oncologia. Então, quando a oportunidade chegou e o convite foi feito para conhecer esse projeto da medicina reprodutiva, eu conectei as duas coisas. Eu disse, cara, tem uma história minha que me conecta com esse desafio. Isso não é... Eu não acredito em coincidências, eu acho que as coisas têm sincronicidade e propósito. Então, essa experiência pessoal, junto com essa experiência profissional de ter compreendido a jornada da saúde da mulher, deu um clique e disse, não, aqui tem uma nova fase da minha vida profissional que eu acho que vai ser bem legal. E aí tem sido realmente. Né? Pô, bacana conectar essa coisa daquilo que você vivenciou com algo que agora você vai liderar. E aí você olha e vê a tese. Aliás, vamos falar um pouco dessa tese, do ponto de vista, primeiro, a parte mais estrutural da tese. Uhum. Vamos dar um cenário. Quando você chegou, olhou, falou, essa é a tese. Na verdade, sim, talvez seja interessante até para esclarecimento, né? Essa tese ela é liderada, né, do ponto de vista societário, do ponto de vista de negócios, pelo private equity da XP. Isso é importante. A XP hoje é uma das maiores instituições financeiras do país. Tem um DNA de inovação muito forte, né? Desbancarizou, ampliou o acesso das pessoas ao mercado financeiro, aos produtos financeiros de uma forma muito disruptiva. E dentre essas diversas soluções inovadoras, a XP ela é hoje talvez recordista na sua estrutura de private equity, porque ela é um private equity diferente, né? que acessa pessoas físicas, né, dos seus clientes, dando acesso a um produto que é altamente sofisticado do ponto de vista financeiro, né, que é essa estrutura de investimento em teses, né, de investimento de pequenas e médias empresas que são desenvolvidas. Né? Isso, em essência, é o que é um modelo clássico de private equity, né? Identificar oportunidades, segmentos que têm características e potencial de desenvolvimento, pegar pequenas e médias empresas e desenvolver uma plataforma consolidando ou expandindo organicamente. Né? E quando a XP ela identifica isso no seu private equity, identifica essa oportunidade, né, e encontra aquilo que define talvez o mercado que você conhece profundamente, que é esse mercado da saúde reprodutiva, como um mercado... Bom, vivemos num país continental. Uhum. Mais de 180, 190 clínicas e laboratórios registrados no CISEMBRIO, né, na vigilância sanitária, atuando no setor. Ou seja, um mercado altamente fragmentado. E apesar de fragmentado, com limitações, ou seja, subpenetrado do ponto de vista de acesso, de volume de casos em relação a outros países, né? Quando a gente afere aí a quantidade de bebês nascidos via reprodução assistida vis-à-vis a população e vê que o percentual do Brasil é menos de 1%, enquanto em outros países comparáveis, né, esse percentual passa de 4%, 5% até 10%. Então, isso. A XP ela desenha uma tese que tem essa característica. Então, fez muito sentido do ponto de vista de uma tese de investimentos. Então, esse é um aspecto, né? Desenvolver essa plataforma como um veículo para a realização de uma tese de investimentos que visa consolidar, e não só consolidar o mercado, ampliar o mercado através da democratização do acesso. Então, essa tese e esses fundamentos da tese, democratização do acesso, aumento do nível de conscientização da população brasileira em torno dos desafios da saúde reprodutiva, presença nacional, né, e alta qualidade e padrões éticos, que são os 4 fundamentos da tese do FET Group, né, e que são defendidos de forma bastante intensa pelos acionistas, em particular pela XP, deram assim uma oportunidade para a gente espetacular. Então tem sido isso. Muito interessante. Ô Nelson, vocês completaram 1 ano agora. Quando você começou a desenvolver ali os primeiros movimentos, iniciou o FET Group, e agora a pergunta que eu faço é: aonde você teve mais trabalho? Qual o que aconteceu até agora
aonde estavam ou estiveram as principais dificuldades de implementação da tese inicial? Erivelton, acho que, olhando retrospectivamente, né, tentando fazer um balanço desse primeiro ano, eu acho que os desafios eles se apresentam em todas as frentes, né? O primeiro aspecto que a gente não pode desconsiderar é o fato de que o FERT Group ele nasce da união de 5, logo depois 6 clínicas, né, com diferentes histórias, diferentes culturas, diferentes formas de fazer as coisas. E isso por si só já é um desafio na largada, que é o desafio de integração das operações. Então a gente nasce com o desafio de implantar uma holding, né, uma empresa que tem por propósito convergir essas operações em uma plataforma que tenha inteligência organizacional, capacidade de capturar sinergias, de gerar escalas, eficiência e, ao mesmo tempo, construir uma base cultural que seja, ao mesmo tempo, comum, compartilhável por cada uma dessas operações e, ao mesmo tempo, respeite aquilo que eu chamo de sotaques. O jeito de cada praça, o jeito de cada corpo clínico, o jeito de cada sócio fundador de fazer a sua operação. Então aí tem um grande desafio, formar a equipe, e felizmente a gente teve a sorte, né, e a felicidade de até aqui formar uma equipe de excelência, uma equipe bastante complementar, né, nas suas competências, seja na diretoria, seja nos times que a gente tem montado, esses times corporativos que dão suporte, né, a essa tese como um todo, e ao mesmo tempo de identificar, reconhecer e promover as competências em cada operação que a gente trouxe, né? Que a gente integrou. E o desafio tá ongoing, né? Eu acho que a gente tem essa é uma frente eu diria, não de dificuldades, mas de desafios que a gente tem que enfrentar e tem enfrentado no dia a dia. Com isso vem outras questões, né? A gente tem também uma pressão pelo crescimento, a gente tem uma pressão pelo desenvolvimento e aceleração dessa tese, né? A construção de uma governança corporativa, de uma governança clínica adequada, a construção de uma agenda de comunicação adequada com o mercado, com os stakeholders, né, que orbitam em torno do nosso setor, né? E são várias ações, né? E individualmente em cada operação a gente vai lidando com os temas do dia a dia, os temas regulatórios, os temas operacionais, os temas de relacionamento médico, de relacionamento com os pacientes. E ao mesmo tempo, eu acho que isso que é o mais legal, né? Assim, além da gente estar aprendendo muito com essa integração, tem uma agenda extremamente criativa e fomentada pelo FERT Group de desenvolvimento de novas soluções, de novas abordagens para problemas antigos. Então eu diria assim, tem realmente muito trabalho. Acho que o desafio é esse, né, de integração. A gestão e o relacionamento com os médicos é sempre um capítulo particular, né, de criar essas pontes e construir confiança, né? Eu acho que esse que tem sido o nosso trabalho do dia a dia. Eu acho que a gente está indo bem. Eu sempre digo que cada clínica é quase um ecossistema, e juntar esses diferentes ecossistemas num único ecossistema, trabalhar esse mosaico, é um grande desafio. Porque não é só questão processual, a integração dos processos, a homogeneização desses processos, garantir uma qualidade previsível no final de altíssimo nível, mas também trabalhar as questões de cultura, né? Criar uma cultura nova, e aí eu deixo essa parte para mim, com gente tão madura, com gente que pode chegar contribuindo, e muitas vezes a vontade de contribuir, a vontade de participar de algo melhor e maior, tem ali um conflito, que naturalmente iria acontecer. Faz parte do jogo e do crescimento, não tem como. Mas eu percebi que vocês buscaram gente do mercado, mas também valorizou gente de dentro. De cada estrutura, o melhor que se tinha, baseado na necessidade de alocação de recursos. Eu percebi isso. Sim. Ainda é um valor. Eu acho que assim, o caminho do meio, né? A gente tem que balancear a experiência e a vivência de quem foi precursor. Assim. A gente tem muita clareza, e a postura do FERT Group, do time executivo, e a gente tem tentado disseminar isso, é uma postura de muita humildade em relação
ao negócio, sabe? A gente tem que estar aberto para o aprendizado o tempo inteiro. E essa humildade, que assim, é o que eu vou chamar aqui de altivez inconformada. Né? Altivez inconformada? É um sentimento de que a gente é muito bom no que a gente faz, de que a gente sabe o que a gente está fazendo, mas que a gente não pode ter a miopia de achar que a gente tem todas as respostas. E isso a gente contorna bem, a gente constrói bem quando a gente traz pessoas que se complementam. Então, é verdade, a gente aproveitou muitas pessoas, nossa diretoria ela é composta em parte por pessoas de mercado, em parte por pessoas que vieram das próprias operações, pessoas muito experientes. A gente tem aproveitado peças, né, do time de cada operação para tentar compor essa estrutura. E esse negócio, essencialmente, ele é baseado em gente, né? Ele é baseado num olhar, ele tem que ter essa capacidade de cuidar da jornada do paciente, ter um olhar sobre o paciente e, ao mesmo tempo, olhar a operação, olhar os resultados, olhar os processos. Então, isso tudo é gente, é sempre gente. Né? Então, é isso. O objetivo do Fertigrupo é estar no Brasil inteiro? De que forma? Esse é um dos pilares da tese. Né? A ideia do National Footprint. Né? National Footprint. É uma operação com pegada nacional. Então, obviamente que a gente tem uma avenida de crescimento via aquisições. E essa avenida de crescimento ela tá em pleno andamento. A gente tem tido muitas conversas muito boas, né? Brasil afora, e conhecido muita gente boa, conhecido muitas experiências, aprendido muito em cada conversa, independente do desfecho que leva. Né? Ela também é uma avenida de crescimento orgânico, né? Então a gente olha praças em que de alguma forma não há uma operação, ou não há uma operação robusta o suficiente, e a gente tem a liberdade de avaliar aquilo mercadologicamente falando, demanda, estrutura, logística, acesso. A gente tem tentado fazer com que essa operação e essa presença nacional ela seja construída em várias camadas. Então a gente tem operações que são operações, digamos assim, hubs, né? Então a gente olha para essas estruturas, e aí pega uma região, nossas clínicas, e a gente, né, avalia o espectro de atuação. Isso é muito característico, né, dessa ideia de um Brasil profundo que precisa ser compreendido. Né? Então a gente tem feito essa análise geográfica, e a ideia, resumidamente, é essa, de que a gente tem a capacidade de levar, porque esse é um dos desafios do acesso. Né? Fala-se muito em acesso, aumentar o acesso. Acesso à informação, acesso ao primeiro atendimento. Né? Então aí essa capilaridade direta com serviços que a gente está integrando, com operações que a gente eventualmente está inaugurando, em lugares que não são tão óbvios às vezes, porque, né? E ao mesmo tempo usar da tecnologia, da telemedicina, para fazer com que a gente de fato projete essa presença nacional, aproveitando com inteligência logística os nossos recursos. Essa é a ideia. Eu vi a operação que vocês fizeram, Vitória da Bahia, ali na Vitória da Conquista, na Bahia. Um pouco fora do contexto naquele momento, mas hoje te escutando e te ouvindo um pouco mais, e é até bom que as pessoas também vão entender que tem diferentes camadas de approach dos mercados. O que a gente quer, Erivelton, assim, só uma mensagem que eu acho que é importante dizer, né? Assim, a gente entende que existe um oceano azul de oportunidades. Né? A ideia de construir uma rede que já é hoje talvez a maior rede em volume de casos e tal, isso é importante para a construção de valor percebido da tese, sem dúvida nenhuma. Aquisições é uma das ferramentas que a gente tem, e quando a gente fala em aquisição, eu prefiro falar em integração, porque você não é um objeto, né, que você vai lá e compra, você cria toda uma relação que hoje é mútua, né? É bidirecional, porque se eu converso com alguma clínica com a agenda de M&A, essa é uma conversa bidirecional. Eu compro, mas eu vendo o Fertigrupo como ideia, como modelo de negócio, como plataforma. Então o M&A é uma das avenidas, mas compreender que a gente quer e vai ser e é uma plataforma aberta. O que eu chamo de plataforma aberta? Nós estamos trabalhando fortemente para criar um ambiente em que a medicina reprodutiva encontre numa plataforma institucional inovadora, né, ativa, potente, espaços para o seu desenvolvimento e para o seu empreendedorismo.
Então, a gente entende que a gente pode desenvolver esse mercado, que a gente pode ser um elemento catalisador, não único, mas uma das vias de consolidação desse mercado e de criar espaços, um ambiente, vamos colocar assim, um ambiente de negócios que seja capaz de promover, desenvolver novos mercados, né? Seja para clínicas, seja para médicos. Então, essa ideia de que a gente não é uma plataforma fechada, a gente é uma plataforma aberta, claro que tem diretriz, que tem processo, que tem políticas e que vai ser obviamente que uma esteira sobre a qual se desenvolvem as nossas operações, mas que a gente está plenamente aberto e desejoso de trazer para perto da gente aqueles que queiram andar conosco, né? Como a gente diz internamente, né? E sejam empresas, sejam clínicas, sejam laboratórios, sejam médicos, sejam outros atores que façam parte desse ecossistema, a gente tem essa aspiração, sim. Falar em mercados e fechados ou abertos, enfim, São Paulo ainda está aberto ou já fechou a plataforma, considerando hoje as unidades que vocês têm? São Paulo capital. São Paulo capital. Bom, vamos lá. A gente, obviamente que mais importante do que... São Paulo hoje concentra a maior parte dos ciclos do país, né? Certo. Essa é uma característica dessa cidade. Essa cidade que é uma cidade que se fala tanto hoje, né? De várias formas, mas São Paulo é de fato uma potência e isso é da sua natureza, tá? E ela vai continuar sendo isso porque ela conquistou esse lugar na economia brasileira, na sociedade brasileira. As pessoas apontam para São Paulo. Mas obviamente que não nos interessa, como tese, ter todos os serviços, né, de São Paulo. Eu acho que tem mais valor para a nossa tese, como eu comentei, né, essa possibilidade da gente ser um veículo que leva para mais perto do paciente. Porque, veja, você conhece isso profundamente, né? Muitas vezes o acesso passa por uma variável econômica das famílias. Né? E vir a São Paulo implica em custos adicionais, né? E o custo de deslocamento, de hospedagem, de vir a São Paulo buscar um tratamento, além do aspecto cultural, ele tem uma repercussão econômica que limita a capacidade daqueles casais, daquelas pessoas terem mais uma chance ou mais uma oportunidade de acesso. Então, respondendo objetivamente sua pergunta, assim, não tem nada fechado. Obviamente, nosso apetite, né, digamos assim, de curto prazo, agora está mais direcionado para outras praças, mas a gente tem conversado com muita gente. Eu acho que estamos abertos para estarmos alinhados com grupos que queiram estar próximo, né? Então, não há uma... A gente tem percebido que vocês estão equipando, tecnologicamente falando, com o que há de mais novo disponível no mercado, todos os laboratórios. A gente percebeu esse movimento e tal. É essa a tendência mesmo? Ou seja, o Fertigroup vai ter o que há de melhor em termos de tecnologia e inovação nos seus laboratórios? Essa é uma diretriz. É diretriz. Né? É uma diretriz. Né? A gente entende que a medicina reprodutiva, ela é engraçado isso, né? Ela vive um binômio, né? Ela é relativamente artesanal nos seus processos organizacionais, nos seus processos de gestão. Então, a gente, obviamente que tem clínicas muito maduras, né? Mas via de regra, né, a gente identifica oportunidades de eficiência, são clínicas e laboratórios muitas vezes desenhados de forma familiar, com processos de tomada de decisão que são típicos de estruturas, né, mais artesanais, por assim dizer, né, do ponto de vista de gestão. Mas, por outro lado, a medicina reprodutiva que se faz no Brasil hoje está no estado da arte, em termos de ciência e tecnologia. A gente tem hoje, assim, comparativamente com outros mercados, eu diria, nossos médicos e nossas clínicas, nossos laboratórios. Quando eu falo nossos, não me refiro apenas ao Fertigroup, né? Obviamente falo do mercado como um todo. Há hoje líderes de mercado, né? Regionais e internacionais aqui. Então a gente entende que a tecnologia, a genômica, a inteligência artificial, e principalmente o aporte tecnológico para garantir que a gente tenha os melhores meios, né, para os nossos embriologistas, para os nossos médicos, a maior segurança, a maior possibilidade de realização desses sonhos que passam todos os dias nos nossos consultórios, né? A gente entende que isso é sim uma diretriz essencial de excelência técnica
e que vai nos colocando, né, sempre num estado de melhoria contínua, né? E nessa direção a gente fez sim alguns movimentos que eu considero importantes. A gente fez movimentos no sentido de equipar nossos laboratórios, a maior parte deles, e isso vai sendo feito, né, de forma progressiva, com tecnologia, com equipamentos. Nós firmamos parcerias estratégicas em inovação muito importantes, né? A gente pode comentar sobre isso, em inteligência artificial, em genômica. Então, essa sim é uma agenda super importante para a gente. Fala um pouco sobre essas... vocês fizeram recentemente parcerias até internacionais. Sim. Eu queria que você falasse um pouco disso e já emendar na sua fala o seguinte: essas parcerias que possivelmente, e aí você me corrige se eu estiver errado, estão alocadas no laboratório, e se todos esses laboratórios do grupo estão abertos aos médicos independentes? Vamos lá. Então primeiro, né, em relação às parcerias, a gente tem uma compreensão de que inovação, pesquisa e desenvolvimento são uma componente chave do FERT Group, né? A gente quer ser percebido pelo mercado, pela comunidade médica, como um ambiente de inovação, né? Um ambiente aberto à inovação tecnológica, né? E nesse sentido a gente tem sido bastante proativo. Somos buscados, né, por algumas instituições e temos buscado algumas parcerias. E para exemplificar, e não de forma exaustiva, porque seguramente eu não estou tão atualizado, porque nossos médicos eles estão aí na parte científica muito ativos, publicando, palestrando e viajando o mundo afora, né? E sempre chega algum input novo. Mas fechamos, por exemplo, recentemente uma parceria com a plataforma OMU, né, que é liderada pelo Dr. Santiago Munet, que é uma pessoa que o mercado conhece, reconhece, e que a gente tem alegria de poder ter firmado essa parceria com ele, com a OMU, de forma exclusiva na América, quer dizer, no Brasil, né? Exatamente para essa plataforma, ela é um ecossistema de startups em inovação em medicina reprodutiva, e a gente tem acesso em primeira mão a essas tecnologias e vai firmando os acordos, claro, observando as limitações regulatórias do nosso país, o que é que dá para testar, o que é que não dá para testar, com muita responsabilidade, né? Então a gente tem feito isso e tem trazido sim alguns aportes de inovação nessa área, né? Assim como outras, comentei com você um pouco antes aqui sobre o pioneirismo na história da inteligência artificial, né? Seja com o Future Fertility, seja com a própria Vitrolife em relação ao Embryoscope. E a gente tem aberto essas conversas, sempre buscando de forma, como eu disse, né, de forma colaborativa, trazer e oferecer para os nossos médicos e embriologistas o que tem de melhor. Tá. E os laboratórios todos abertos? Todos abertos. Assim, isso é um ponto importante, né? O FERT Group, ele nessa composição de clínicas, ele tem clínicas e laboratórios com diferentes perfis de composição. Exato. Isso varia muito de praça para praça, né? O que nos dá assim, uma oportunidade de aprendizado absurda, né? Porque a gente entende a dinâmica e a gente tem operações em mesmas praças que têm características diferentes. Laboratórios mais abertos e laboratórios com corpo clínico historicamente mais fechados. Fechado não é a palavra, mas internalizados. Internalizados. Né? Então, todos os nossos laboratórios, o FERT Group, isso é uma mensagem importante dizer, né? O FERT Group, como plataforma de medicina reprodutiva, ele se coloca totalmente aberto para todos os médicos que queiram estar conosco. A gente tem desenvolvido programas específicos de relacionamento médico, né? O FERT Members é um deles. A gente, obviamente, que essas coisas elas estão maturando e no tempo certo elas vão sendo comunicadas a mercado, mas a gente tem dado visibilidade. Esse é um programa de relacionamento, engajamento, atração e retenção de médicos que a gente tem desenvolvido, entendendo com clareza que o médico ele é um elemento que tem uma capacidade autônoma de decisão, né? Que tem a sua forma de atuar, independente dele estar fazendo isso dentro das nossas clínicas ou em seu consultório próprio. A gente respeita muito a autonomia do médico na sua conduta prescritiva. Esse é um tema técnico e, como eu disse no início, né, a boa medicina norteia o desenvolvimento do nosso negócio. Então os médicos eles têm, obviamente que eles discutem, tem comitês dos mais diversos discutindo protocolos, melhores tratamentos, inovações, composições de protocolos, onde se aplica, onde não se aplica, mas a gente do ponto de vista executivo dá total autonomia.
Então, os médicos externos são super bem-vindos, mais do que bem-vindos, a gente está de braços abertos, né, para recebê-los, ajudá-los, encontrar soluções, disseminar conhecimento, promover acesso logístico. E isso é uma coisa interessante, eu queria comentar, se me permitir. Claro. Hoje, por exemplo, para o médico do Fert Group, né, que atua em qualquer uma de nossas unidades, seja no Rio, seja em Brasília, seja em Recife, João Pessoa, São Paulo, ou nas que vierem no futuro próximo, eles não só atuam naquelas praças e naquelas unidades. A gente já percebe hoje um movimento de alcance onde o paciente daquele médico pode estar em qualquer lugar. Entendi. E ele pode fazer o acompanhamento ultrassonográfico numa praça, fazer o procedimento em outra. E o médico, ele através de uma plataforma integrada, essa que é a beleza, né, de sermos uma plataforma integrada, ele tem a possibilidade de interagir com seus pares de uma forma muito mais simbiótica e muito mais eficiente do ponto de vista da jornada do paciente, gerando resultados positivos e menores custos, né? Sem dúvida. O médico, ele de alguma forma ganha possibilidade de atendimento nacional. Ele ganha alcance. E até internacional. Ele ganha alcance. Claro. Para quem está escutando, ouvindo esse podcast, ou vendo aqui pelo YouTube ou mesmo no Spotify, você falou sobre o Fert Members. Quem está mais próximo de vocês, ou quem participou do último evento que vocês fizeram aqui em São Paulo, recebeu um material ou conversou mais sobre esse tema. Sim. Mas quem está passando aqui agora e tal, escutou você falando de Fert Members, não está muito próximo, gostaria de saber. Dá uma explicada o que é Fert Members. Tá, vamos lá. E como ele faz se ele quiser dar um passo adiante no Fert Members. Tá bom, vamos lá. Vamos de trás para frente. Isso. relacionamento@fertgroup.com.br. Esse é o e-mail que qualquer médico que queira ter um pouco mais de informações, além de nossos canais diretos, enfim, pode entrar em contato, e a gente tem um time preparado e dedicado para dar todas as orientações e esclarecimentos. O que é que consiste o Fert Members, né? A gente entende que o nosso modelo de negócio, ele é um modelo baseado no médico. Então, de um lado, o embriologista, um laboratório de excelência; do outro lado, o médico de qualidade, com excelência técnica, ético, que acolhe o paciente e o navega de forma adequada. O Fert Members nada mais é do que uma avenida, uma porta através da qual a gente quer trazer os médicos da medicina reprodutiva no Brasil, que de alguma forma estão buscando ter uma retaguarda técnica, uma retaguarda científica, uma retaguarda de capacitação, de educação continuada, de apoio à sua curva de aprendizagem em comunicação, que entendem que podem lançar mão de uma estrutura que antes seria talvez difícil dele mesmo desenvolver ou investir, de que ele se aproxime do Fert Group através de nossas unidades e que ele faça parte dessa comunidade. É uma comunidade, né? Onde há o relacionamento médico, onde existe uma relação ganha-ganha, no sentido de que a gente traz o médico para dentro dessa comunidade científica, ele passa a participar em diferentes níveis, né, de engajamento, de uma série de benefícios e estruturas de apoio para o desenvolvimento da sua carreira, né, para o desenvolvimento da sua trajetória profissional, para a construção desse alcance, né? E aí tem dentro do programa uma série de ferramentas e mecanismos que o apoiam, desde o apoio na sua educação continuada, ou na participação de eventos científicos, né, em que ele passa a ter acesso a conteúdos e participar ativamente de nossos congressos, de nossas agendas de educação médica, né, que há muitas, né, Opiniões Fert Group é uma delas, onde a gente faz encontros e esses médicos que fazem parte dessa comunidade, eles são convidados a participar, contribuir, etc. Até o apoio ao desenvolvimento da competência de comunicação nas redes sociais, por exemplo, que é uma fronteira que hoje muitos médicos, principalmente mais jovens, buscam, e a gente acaba desenvolvendo soluções e ferramentas que apoiam o desenvolvimento. O desenvolvimento de planos de crescimento para esses médicos, né? Entender, apoiar a necessidade de cada um deles, de forma direta ou indireta, né? Com tem muita necessidade. É isso. É um hub de apoio, suporte e desenvolvimento a esse médico. A ideia é que a gente seja, para o médico da medicina reprodutiva, que o Fert Group seja uma comunidade.
Uma comunidade. Que ele pode participar em diferentes níveis de engajamento, capturar benefícios em diferentes frentes e, de alguma forma, ter uma retaguarda que ele sozinho, muitas vezes isolado numa cidade ou numa região em que não tem uma estrutura, ele possa ter ali o acesso a médicos mais experientes, a soluções, a tecnologias que antes ele não teria acesso de forma isolada, né? Então, a ideia do FERT Members ela passa por isso, criar um ambiente, uma comunidade onde os médicos da medicina reprodutiva, obviamente aqueles que convirjam com os princípios do FERT Group, que se identifiquem, né, com as nossas diretrizes e tal, possam integrar, conhecer, participar. Eu acho que o mais importante agora, isso está em construção também. Né? Isso é um ongoing process. Né? A gente está trabalhando essa agenda e construindo e adaptando de forma continuada. E é uma demanda muito, muito grande. Assim, é uma demanda real. Tem um conjunto aí razoável de profissionais que precisa desse suporte, precisa estar mais próximo. Eu não vou nem chamar isso de mentoria, porque é um conjunto de recursos que precisam ser alocados ao longo dessa transição de carreira, vamos colocar aqui. Ele está num pé na ginecologia, caminhando para a reprodução e tem que entender esse momento e o que ele precisa ali. Então ele precisa muito desse apoio. Isso é muito interessante. Isso aí. Sobre, assim, é uma leitura e faça as correções que você achar que devem ser feitas. Vocês têm hoje no grupo dois hubs de formação, de formar novos especialistas, o Instituto Sapiente e o Arte Academy. Tá. Isso hoje já está equacionado? Estão caminhando separados? Fala um pouco sobre esse cenário. Vamos lá. Como eu falei, né, um dos pilares do FERT Group é educação. Né? Educação para a sociedade como um todo, educação para a comunidade médica de uma forma geral, para os médicos de reprodução humana em particular. Né? E nesse processo, a gente, dentro das clínicas que compõem hoje o FERT Group, havia iniciativas, algumas iniciativas de pós-graduação. Essas iniciativas elas aconteciam e acontecem de forma relativamente independente do FERT Group. Então, assim, o Instituto Sapiente e o Arte Academy, por exemplo, são iniciativas independentes do ponto de vista organizacional, institucional do FERT Group. Mas uma vez que elas existem, inicialmente a gente trouxe o time da Vida Bem-vinda, né, que coordena lá o projeto Arte Academy, mas no final do ano. Antes disso, a gente já tinha firmado uma parceria para 2024 com o Instituto Sapiente, né, liderado lá pelo Dr. Edson, que é nosso diretor médico também. E então a gente caminhou nesse primeiro ano com a pós-graduação e convergimos os nossos esforços de formação. Obviamente que o Sapiente tem lá a agenda dele independente, mas a gente criou um apoio, né? Integrou os nossos laboratórios como parte de formação hands-on dos embriologistas e dos médicos, né? E dos outros profissionais que participaram, enfermeiros e tal. Nós incluímos nessa parceria a formação do FERT Group, né? Nós oferecemos parte das vagas para médicos, embriologistas e enfermeiros do próprio FERT Group, como parte dessa agenda de educação continuada. E a gente agora está numa discussão, porque eu acho que o mais importante aqui é o seguinte: mais importante do que o FERT Group ter seu braço próprio de pós-graduação, e a gente vai seguir apoiando Arte Academy, Instituto Sapiente e outros, né, projetos que façam sentido, que a gente quer ser uma plataforma de apoio e fomento a essas iniciativas. Então, as coisas estão alinhadas, a gente tem conversado e ajustado, isso é adaptativo, né? Mas a gente deve sim, no ano que vem, ter outras iniciativas ainda junto com o Sapiente e provavelmente também trazendo a Arte Academy como parceiros, né, dessa agenda de pós-graduação e desenvolvimento. Vocês já fizeram um primeiro encontro em que vocês convidaram médicos, mas isso já é um ensaio para um congresso, simpósio, alguma coisa anual do próprio FERT Group? Eu acho que a gente tem digamos assim, uma grade, né, de ações e eventos que vão desde de encontros mais, digamos assim, focados, né, como é o caso do Opiniões FERT Group, já tem um calendário, e a gente tem feito isso nas diferentes praças onde a gente tem operações, né, agregando os médicos daquela praça,
outras agendas científicas e, sim, a gente tem o desejo de manter já um calendário anual de encontros similares àqueles que a gente fez no meio do ano. Então, a expectativa é que a gente tenha um calendário e vá construindo esse histórico, né, desses encontros, porque nessas oportunidades a gente promove integração também, né? Então é o momento em que as pessoas se liberam um pouco das suas marcas individuais e olham para o Fert Group como plataforma comum. Então, isso não só, viu, Erivelto, é importante falar, não só para os médicos, né? A gente tem outras iniciativas bastante fortes dentro do Fert Group de integração, por exemplo, dos times de embriologia. Então, desde outubro do ano passado, a gente vem promovendo encontros mensais de melhores práticas, acompanhamento dos embriologistas, né? Então, essa é outra agenda muito interessante também, porque essa é uma turma altamente qualificada, né? Então, é uma oportunidade deles discutirem a forma de fazer as coisas, melhores práticas. Tem funcionado muito bem. Ótimo. Ô Nelson, mercado. A gente tem uma leitura que o mercado... o mercado brasileiro, quando comparado a diversos países, a gente cresce numa taxa até superior, ou nós estamos ali top 3, no máximo top 5, em termos de numericamente, percentualmente, mas olhando para o potencial que a gente tem, nós ainda estamos distantes, né, do número ideal de ciclos que a gente busca. Para um grupo como o XP, que entra nesse mercado, você falou de democratização, de expansão, de aproximar unidades próximas aos pacientes, de educação do mercado. Tá. O que mais passa pela sua cabeça ou pelas suas diretrizes no sentido de acelerar o crescimento desse mercado? Acho que cada uma dessas avenidas, cada uma dessas iniciativas, elas individualmente vão abrindo o mercado. Elas vão ampliando a superfície de contato do mercado, da sociedade com o universo da medicina reprodutiva. Eu acho que tem duas coisas em particular, adicionalmente a isso que você listou, que são importantes para a gente. Primeiro, a gente precisa ampliar o foco. A gente precisa mudar a abordagem. Eu vou citar dois aspectos que eu acho que são muito importantes. Primeiro, isso foi comentado rapidamente no nosso simpósio, a gente precisa pensar acesso não apenas numa perspectiva de preço. Né? A gente precisa pensar acesso numa perspectiva de engajamento corporativo. A gente precisa pensar as empresas, a gente precisa trazer a discussão, ampliar a discussão sobre saúde reprodutiva dentro de um contexto cultural. Um contexto em que a mulher cada vez mais e meritoriamente amplia seu papel no mercado de trabalho, que ela cada vez mais busca tempo para sua formação e precisa de instrumentos de equidade profissional, de fato, mais do que retóricos, e a medicina reprodutiva ela é uma das ferramentas que pode oferecer à mulher jovem que quer desenvolver a sua carreira e com tranquilidade a possibilidade de escolher o melhor momento para a sua decisão de ter um filho. E isso precisa ser dito corporativamente de uma forma mais ampla, isso precisa ser incorporado no repertório de temas relacionados ao universo das empresas, das instituições, das entidades, né, do poder público. Né? A medicina reprodutiva ela traz hoje ferramentas muito efetivas, né, que não são necessariamente garantidoras de sucesso em todos os casos, mas que ampliam a oportunidade. Então, o mundo corporativo é um mundo em que a gente quer conversar e quer falar muito mais sobre medicina reprodutiva, sobre saúde reprodutiva, sobre planejamento familiar, para além da contracepção. Esse é um ponto. O outro ponto que eu acho que precisa ser potencializado, trabalhado, e se fala muito, não é novidade, mas a gente tem que buscar meios mais estruturantes de fazer, independentemente da decisão de um ginecologista ou de um urologista entrar de cabeça na medicina reprodutiva, a gente precisa comprometê-los com a jornada do paciente. É muito comum que a gente encontre pacientes com um pouco mais de idade, depois dos 40 anos, que tomam a decisão de buscar a medicina reprodutiva para ter um filho, descobrirem que perderam uma janela de oportunidade que não volta. E essa responsabilidade, do ponto de vista técnico, médico-assistencial, ela precisa ser endereçada e compartilhada com o ginecologista, que é o clínico da mulher. Mas não de uma forma
a culpá-lo da dificuldade, mas de aproveitar, da mesma forma como a gente discutia e discute de forma ampla na oncologia, o papel do rastreamento, o papel da prevenção, a gente pensar a saúde reprodutiva também numa perspectiva de rastreamento e prevenção da infertilidade. A infertilidade que vem pelo passar do tempo. Então, ela pode ser tratada, ela pode ser prevenida, ela pode ser, digamos assim, antecipada com medidas simples de diagnóstico, de conscientização, de navegação própria. Então, envolver o ginecologista, o urologista na jornada da fertilidade, seja como uma transição de carreira, que é uma das opções, seja como um aliado na detecção precoce da oportunidade, na avaliação da saúde reprodutiva dos pacientes, eu acho que são duas avenidas que, se bem trabalhadas de forma ética, de forma inteligente, de forma a engajar esses profissionais na jornada da fertilidade, podem trazer uma mudança paradigmática do ponto de vista de patamar de alcance da medicina reprodutiva, na nossa opinião. E vocês colocaram uma iniciativa na SOGESP esse ano. E a gente entende que a gente quer cada vez mais conversar com esses médicos, ginecologistas e urologistas. A gente quer dar visibilidade a eles desse desafio e a gente quer convidá-los para que eles participem conosco da construção dessa jornada. Então, a medicina reprodutiva, ela como especialidade, a área de atuação desses profissionais, ela acaba sendo muito hermética. A gente precisa falar sobre, nós precisamos falar. A gente está, Erivelton, determinado a criar o que eu vou chamar aqui de um movimento. Movimento. Um movimento. Como é que é esse movimento? Esse movimento a gente está batizando de Fertilidade Importa. E a gente precisa tirar as pessoas... Fertilidade importa. Importa. Importa para quem quer ter filho agora. Importa para quem não quer ter filho agora. Mas a gente precisa falar sobre isso agora. A gente precisa, e nesse sentido, não há uma preocupação concorrencial. Isso é institucional. Isso é social. Social. Isso está acima de marca. Está acima de marca. Como na oncologia, no passado, a gente tinha um tabu, né, de falar que tinha câncer, que alguém próximo tinha câncer. E as grandes campanhas que foram se sucedendo ano após ano, Outubro Rosa, Novembro Azul, né, e tantas outras, elas foram desmistificando a ponto de que hoje não há um preconceito. Quando se fala de câncer, do diagnóstico, do tratamento, do cuidado paliativo, as coisas estão sendo discutidas. E essa maturidade social, ela precisa de um gatilho, de um elemento catalisador. E o Fertigroup, nesse sentido, ele quer ser esse elemento catalisador, mas não de forma exclusiva. A gente quer propugnar... O Fertigroup está aberto a conversar, a cooperar e a discutir com outras entidades, sociedades, especialidades, com outros serviços e com tantos quantos queiram, né, se articular para colocar o assunto na mesa. Isso vai promover um aumento significativo do acesso, da conscientização e, naturalmente, do mercado endereçável. Claro. Então, essa é a nossa visão. Então, esse movimento Fertilidade Importa, a gente está lançando esse movimento agora, nas próximas semanas, de uma forma mais institucional, mas o que a gente quer é botar o assunto na mesa. Vamos falar sobre isso. Precisamos falar sobre isso. Os pais precisam falar com seus filhos sobre isso. As empresas precisam falar sobre isso, né? Precisam criar ambientes que sejam amigáveis à discussão da fertilidade, né? A gente não precisa demonizar a maternidade para falar em preservação de fertilidade. A gente precisa abrir essa discussão. Eu acho que essa missão é uma das missões que mais me motiva no Fertigroup hoje. Eu acho que esse é um grande desafio e a gente precisa realmente. Aí nós temos sociedades, nós temos outros grupos, nós temos pessoas que têm voz para trazer esse tema que realmente a fertilidade importa. Eu acho que a gente cresce a conscientização, consequentemente o mercado, e depois cada um, dentro das suas competências, conquista o seu quinhão. Eu acho que é isso. É cooperar. Perfeito. Para promover. Ô Nelson, e a América Latina? Está longe? Está perto? Está no radar? Está dentro. Está dentro. Estamos dentro, né? Essa é uma região que o Brasil tem um protagonismo absurdo, né? Somos um país protagonismo está nos seus planos? Eu acho que protagonismo como consequência e não como causa. Eu acho que a gente tem que fazer o trabalho. A gente tem que cuidar do paciente, a gente tem que criar as condições adequadas para que os médicos façam uma boa medicina, a gente tem que alinhar os incentivos na cadeia, né?
incentivos técnicos, incentivos econômicos, incentivos de preço, de custo, de acesso. A gente precisa articular, a gente precisa comunicar, a gente precisa divulgar, a gente precisa conscientizar. E ao fazer tudo isso, a gente naturalmente assume ou pretende assumir esse protagonismo como consequência desse esforço de ação, né? O que a gente não pode é esperar que a gente, ano após ano, nesse segmento, a gente siga com o mesmo volume de casos, como se o mercado tivesse estagnado. A gente precisa se inconformar com isso. Mas não apenas pelo número, mas pelo acesso, pela possibilidade que as pessoas tenham acesso à melhor medicina reprodutiva. E nesse sentido, a América Latina, nós estamos inseridos nela, a gente dialoga com players, né, de outros países. A gente tem, obviamente, um dever de casa para fazer e vamos fazer o Brasil. E fazendo o Brasil, as consequências vêm naturalmente. Ô Nelson, é natural que um fundo como o XP, quando entra numa tese como essa, tem um caminho, olhando para trás e olhando aí para outras iniciativas, que é IPO em 3 anos. Faz sentido? Ou ainda tem muito trabalho de casa? Eu acho que como você colocou, né? Um fundo de private equity, ele tem uma dinâmica própria. Como eu falei no início, né? Ele escolhe teses de investimento, investe recursos que são captados e, dentro de um intervalo de tempo razoável, buscam saídas para dar retorno a esse investimento feito. Isso é a lógica do private equity. Nessa tese em particular, pelo alinhamento que a gente tem com a XP, muito claramente, essa não é uma tese que se tem essa pressa. Porque esse é um mercado por ser consolidado, por ser amadurecido. Então não é um horizonte de tempo de 2, 3, 4 anos que vai fazer com que essa tese esteja madura, né? Os caminhos de saída que o fundo pode buscar são variados e dependem de fatores que eu não consigo antecipar, né? Conjuntura macroeconômica, taxa de juros, nível de atividade econômica do país, a oportunidade de um outro fundo ou de um estratégico. Então, isso é dinâmico. Que há uma perspectiva de saída do fundo A. Nosso papel como executivos da companhia é trabalhar em prol do resultado que o acionista espera, seja o fundo, sejam os acionistas que são compostos pelos sócios das clínicas que se integram ao grupo, né? Por isso que eu digo que é uma compra e uma venda, porque toda clínica, seu médico, seu sócio torna-se acionista, né? Tem sido essa a regra. Todo mundo quer ter o retorno do investimento, isso é natural. Entretanto, a gente, como time executivo, a gente está pensando na perenidade. A gente está pensando em construir uma plataforma que sobreviva a eventuais eventos de liquidez. Então, assim, a operação ela não tem um horizonte de médio prazo dentro da perspectiva da tese, mas tem um horizonte institucional de construção de legado, de construção de perpetuidade, de ampliação de acesso que vai fazer com que essa empresa ela sobreviva a qualquer evento de liquidez, sobreviva no sentido de supere, né? A qualquer evento de liquidez que aconteça nos próximos anos. Mas eu não acho que 3 anos esteja no horizonte da gente, não é essa a perspectiva. Estamos bebezinho ainda, né? Tem muito por fazer. Está engatinhando. Ô Nelson, é natural que uma clínica que não faça parte de um grupo e em determinados momentos ela considere a possibilidade de vir a fazer parte. Sim. E eu sempre considero, em algumas discussões, que o negócio tem que ser atrativo, mas também o material humano, as pessoas, têm que ter sua contribuição de atratividade para que isso combine bem. Pergunta capciosa para você: o quanto do negócio e o quanto de pessoas numa aproximação se torna atrativo ou não dá para dissociar? Primeiro as pessoas. Sempre as pessoas. O negócio a gente faz. Porque o negócio são números, né? O negócio, quando a gente fala em termos de um processo de avaliação de um ativo, estritamente dentro de uma metodologia de M&A, né, de aquisições, os números são frios, eles expressam ali um resultado econômico, em que se parte da premissa de que são rígidos, né, são verificáveis, comprováveis através de auditorias, então isso tudo é muito técnico. Mas a gente costuma dizer que a gente nunca a gente conversa com muita gente, mas os passos dessa conversa evoluem muito a partir do momento em que a gente tem uma validação
do capital humano que está ali embarcado naquela operação. O quanto há de motivação e interesse. E muitas vezes você encontra clínicas muito boas, com médicos muito éticos, competentes e que estão numa fase da vida que eventualmente não estão dispostos a continuar trabalhando. Isso pode ser um fator. A gente tem que avaliar o componente humano, o componente ético, o componente técnico, a operação. Isso é um tema que para a gente é muito caro hoje. Sim. Toda conversa ela passa por um mergulho na operação, até para a gente evitar ruídos e dirimir dúvidas. Então é isso. Acho que tem a parte econômica das análises, existem, são técnicas pragmáticas, e tem uma parte estratégica, muitas vezes do local, do mercado, do tamanho, e tem uma parte humana. A parte humana é condição sine qua non. Se o humano, o alinhamento, a filosofia não der match com aquilo que a gente está construindo como cultura, muito pouco provavelmente a gente avança, porque isso depende dessas pessoas no dia seguinte. Então a gente precisa estar muito alinhado, e as pessoas precisam também gostar da gente. Precisam gostar dos nossos médicos, gostar das nossas lideranças, se sentirem alinhados, né, com as pessoas. E isso passa pela parte interpessoal, né? A gente está praticamente encerrando aqui, mas eu tenho uma pergunta capciosa para você que eu não combinei, e você fica à vontade para responder do jeito que você quiser. O Fertigroup já é líder do mercado? Eu acho que sim. Não tenho dúvida que é. A liderança ela é uma expressão multidimensional, né? A liderança ela pode ser uma liderança quantitativa. Eu acho que quantitativamente, pelo agregado e olhando os números do Cisembrio, é fácil qualquer um chegar à conclusão. Só fazer um jogo de aritmética básica, somar a quantidade de ciclos e fazer suas inferências. Então, eu acho que nesse sentido, sim, a gente é líder de mercado. Eu acho que a gente é líder de mercado porque a gente tem, não todas, obviamente, mas talvez algumas das melhores cabeças técnicas e científicas no nosso grupo. Gente muito madura, gente muito jovem, que faz medicina de ponta, que faz pesquisa de ponta, que inova. Então a gente é uma liderança técnico-científica, a gente é uma liderança geográfica, a gente tem capilaridade, a gente tem potência de acesso em curso de crescimento, né? A gente é uma liderança, eu diria, empresarial, pelo nível de investimento, pela retaguarda que a gente tem do nosso sócio controlador, dos estímulos, né, e diretrizes que a gente tem para crescer, pelo aporte de conhecimento, ferramentas de gestão. Então, assim, eu acho que em diversas dimensões a gente pode olhar para o Fertigroup como um veículo líder de mercado. Isso importa? Importa. Assim, eu não vejo por que a gente deva olhar isso como um problema. Eu acho que isso é uma característica que é buscada por quem quer estar nesse lugar. Isso significa que nós somos os únicos bons serviços, nós somos necessariamente sempre os melhores? Não. Por isso que altivez inconformada. A gente sempre tem o que melhorar. Então, liderança sim, mas uma liderança humilde, aberta, responsiva, adaptativa e que vai buscar os caminhos corretos e éticos para continuar crescendo. E a liderança, como protagonismo, vem para a gente na medida do tempo como consequência, eu acho. Muito bom. Bom, nós estamos finalizando aqui. Nelson, você quer deixar uma última mensagem do CEO Fertigroup? Praticamente nós estamos encerrando, mas eu acho que vale a pena aí a sua mensagem final. Erivelton, primeiro te agradecer pelo convite, tá? Dizer que você é uma figura que qualquer um que se arvore a entrar nesse segmento passa essencialmente por conhecer você, ou por ouvir falar de você e parabenizar você pelo seu histórico, pela sua dedicação, pela sua ação missionária, né, no desenvolvimento desse mercado. Eu acho que esse é um primeiro ponto. Segundo ponto, dizer que foi um prazer a conversa. Acho que a gente está aqui, estou à sua disposição sempre que precisar. Dizer para as pessoas, né, dizer para o mercado, para os médicos, para os nossos embriologistas, enfim, que nós, como eu disse, somos uma plataforma aberta, em crescimento e expansão. Estamos abertos a qualquer conversa que possa fazer sentido. Cuidamos das nossas operações com muito carinho, muito cuidado para melhorar cada vez mais a experiência e os resultados dos nossos pacientes, mas estamos imbuídos da missão
de promover e ampliar o alcance da medicina reprodutiva no Brasil. A gente não vai se afastar dessa missão. Essa é uma missão institucional que toca o coração de todos nós no FertGroup. Trabalhamos arduamente, dioturnamente, de forma intensa, viajando o Brasil inteiro, conversando com muita gente. E tem sido uma experiência incrível. E aproveitar, não posso deixar de fazer um agradecimento muito especial ao meu time, né, ao time todo, à diretoria, pessoas que têm me ajudado muito, ao Marcos Dantas, a Lígia Porfírio, ao Dr. Edson, o Thiago, que é nosso CFO também. É um time que trabalha de forma muito coordenada. Uma mensagem de agradecimento a todos os colaboradores e médicos do FertGroup e, em especial, a minha família, minha esposa, que tem tido uma paciência enorme, me vendo viajar quase que toda semana, Brasil acima, Brasil abaixo, e que tem sido uma parceira incrível. Ótimo. Muito bem. Se você acha que tem alguém que merece escutar essa conversa, clique aqui, envie esse link para essa pessoa que você acredita. Se você gostou e puder, deixa aqui a sua curtida, deixa seu comentário, enfim. Foi um privilégio. Quero agradecer a Spectrum, que apoia essa iniciativa, a Amigotech, que também tem nos apoiado, e por último a Criovita, que tem feito seu apoio institucional a esse canal. Sendo assim, eu agradeço a todos. Muito obrigado, Nelson. Um grande abraço. Até o próximo. Um abraço. Boa noite.